Deus Todo-Poderoso, Pai querido e santo, mais uma vez, no nome sem igual do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, estamos chegando, ó Deus, na tua presença para sermos abençoados. Nós precisamos de ti, Senhor, nós somos necessitados, por isso mesmo temos vindo. A palavra diz que não é contradição, o menor é abençoado pelo maior, e aqui o Senhor é o maior e nós somos os menores, e por isso precisamos, ó Deus, da tua bênção, e pedimos, Pai, que o Senhor venha e manifeste a tua graça a nosso favor, a favor do teu povo, no nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém, Deus vivo. Amém. Boa noite com Jesus. Graças a Deus, né? São Lucas capítulo 24. São Lucas capítulo 24. É a escritura que nós vamos ler. Aleluia. Começando no versículo 44. São Lucas 24, começando no versículo 44. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Podeis vos assentar. Aleluia. O irmão Brana diz que, comentando essa escritura, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Este ficai é esperai. É claro, eu creio que ninguém põe isso em dúvida. Esperai até que sejais revestido de poder. Ficai e esperai. A obra de Deus sempre tem a hora certa e o prazo determinado. Nada vem fora de hora. E nem tampouco nada está fora da ordem. Ela está correndo exatamente nos trilhos, como Deus viu desde antes da fundação do mundo que correria. Deus viu como correria, e é assim que está correndo. Na mensagem Nas Asas de uma Pomba Branca, o Brana, mensageiro de Deus, ele fala daquele grupo numa guerra, um grupo de batedores. É um grupo, um pelotão que vai preparando o terreno para os outros, vai na frente. E eles avançaram um pouquinho e foram cercados pelo inimigo. E estavam sob o mais cerrado fogo, apenas resistindo, não tinham como vencer. O que eles podiam fazer era tentar resistir. Aqui e acolá dava um tiro, se escondendo e resistindo, e sob fogo cerrado. E eles se lembraram que eles tinham o último recurso. Eles tinham um pombo-correio, que eles traziam, né? Foi antes do tempo da famosa eletrônica, que hoje tudo é eletrônico demais. É computador, até celular, é computador, é GPS, envia sinal de todo tipo.
Então eles se lembraram de soltar aquela pomba, com um pedido de socorro, urgente. E eles soltaram aquela pomba, e quando aquela pomba começou a voar, o inimigo percebeu a manobra, e começou a atirar na pomba, naquele pombo-correio. E algumas balas chegaram a machucar os pés da pomba, e até uma asa. Mas ela chegou ao quartel-general, e o socorro foi trazido. Irmãos, neste mundo, nós estamos sob o fogo do inimigo, e não há esperança para nós, a não ser que o socorro venha do nosso quartel-general. Essa pomba que é o Espírito Santo, Atos 8, diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós não sabemos o que convém pedir, nem como pedir, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e nós precisamos apenas resistir, segurar, porque o socorro virá. Deus não abandona o seu povo, Deus está na frente do seu povo, Deus é a nossa fortaleza, o nosso guia. Aqui na mensagem, 5 identificações definidas da verdadeira igreja cristã. Aqui começando com o parágrafo 86, Mombrand diz assim: agora não queremos gastar tempo demasiado em cada uma. Agora queremos descobrir qual é a mensagem desta igreja, uma igreja verdadeira. Qual é a mensagem que uma igreja verdadeira está pregando? O que esta igreja deveria ensinar? Qual é a sua mensagem? A primeira mensagem de que eu consigo me lembrar que esta igreja, o corpo místico de Cristo ensinará, será arrependimento. Foi o que nós acabamos de ler. Se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em São Marcos 16, Jesus disse: ide a todas as nações, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Em Lucas 24 novamente, só por um momento. Lucas capítulo 24. A primeira coisa que é para a igreja fazer é arrepender-se. Aleluia. Arrepender-se das más obras, irmãos. Das nossas más obras. Temos todos os dias que nos arrependermos. E ela ensinará arrependimento. Agora Jesus, estando para partir, este é o último capítulo, quando ele estava para deixar a terra, Lucas 24, 46. Comecemos com o versículo 46. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e o arrependimento e a remissão dos pecados. Eu quero que isso penetre, porque chegarei a algo em um minuto sobre isso. Remissão dos pecados. Em seu nome se pregasse o arrependimento para com Deus, a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. Padecer, dizem as Escrituras, ele é aquele do qual o profeta falou, Senhor Jesus. Ele é aquele em torno do qual toda a Bíblia está envolvida nele. A Bíblia, irmãos, é cristocêntrica. O centro da Bíblia aponta para o Senhor Jesus Cristo. É tanto que Cristo veio bem no meio. Antes teve a lei, e depois de mais ou menos 1200 anos da lei veio Cristo, e foi introduzida a graça. E a graça se encerrará com o arrebatamento da igreja. Cristo está no centro da Bíblia. O centro da Bíblia, quando nós olhamos para a Bíblia, o que a Bíblia nos aponta é o caminho para Deus através do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia não nos aponta o caminho para Deus através de uma religião. A Bíblia não nos aponta o caminho para Deus através de medianeiros e medianeiras, intercessores e intercessoras.
A Bíblia diz: há um só Deus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Portanto, se nós vamos chegar a Deus, nós temos um mediador, temos um intercessor. Em 1 João capítulo, no fim do 1º para o 2 diz: nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, aleluia. Nós não temos uma advogada, nós temos um advogado, aleluia, aleluia. Sem dúvida, ele saberia o que devia ser ensinado. Jesus sabia o que devia ser ensinado. Ele saberia o que deveria ser feito. E ele disse: arrependimento e remissão dos pecados tem de ser pregado a todas as nações, para testemunho, começando em Jerusalém. Aleluia. Agora, a organização religiosa, humana, ela começou em Roma. Foi onde surgiu a Igreja Católica. Quando você vê alguém dizer assim: a Igreja Católica surgiu no ano 30, isso está longe de ser a verdade. Está longe de ser a verdade. O primeiro livro da Bíblia, do Novo Testamento, dos Evangelhos, foi o de Marcos em 59, depois o de Mateus em 60, o de Lucas por volta de 67, Atos dos Apóstolos por volta do ano 67, o Evangelho de João por volta do ano 100, as epístolas, Paulo morreu no ano 67, mais ou menos, e ele foi o maior escritor, escreveu todas as epístolas, e não há nenhum indício de que Paulo tinha um ensinamento católico, não há nenhum indício de que Deus estabeleceu, Jesus estabeleceu uma igreja católica romana. Não, a Bíblia está cheia da palavra crentes. A Bíblia diz que nós somos crentes. A Bíblia diz que todos os que são da fé são benditos com os crentes de Abraão. Porque se Jesus tivesse deixado a igreja católica na terra, então a Bíblia teria que dizer que nós teríamos que ser católicos. Mas a Bíblia não tem a palavra católica, irmãos. Ela surgiu essa palavra no ano 325 depois de Cristo. Então veja, a organização humana começou em Roma. A igreja começou em Roma, passou para a Alemanha, para Lutero, para a Inglaterra, para o Wesley, para os Estados Unidos, para John Smith, que é o fundador da Igreja Batista, Califórnia, para os pentecostais, mas a igreja começou em Jerusalém. Aleluia! Jesus nunca teve apóstolos romanos. Isso é incrível! Mas Jesus nunca teve apóstolos romanos. Todos os apóstolos foram judeus. Todos eles foram judeus. E quando aquela mulher do poço foi argumentar com Jesus, eu não vou dizer discutir, porque ela não quis discutir, no sentido de debater, mas ela foi argumentar, porque ela chegou e disse: não é costume para o judeu pedir água para o samaritano. E Jesus disse: se tu soubesse quem é o que te pede água, tu é que me pedirias água, eu te daria água que você nunca mais teria sede. Ela disse: Senhor, o poço é fundo, como é que tu vais tirá-la? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que cavou esse poço? E começou a falar. E Jesus disse: a salvação, vós adorais nesse monte, e nós adoramos em Jerusalém, porque a salvação vem dos judeus. Irmãos, a salvação nunca veio dos romanos, a salvação veio dos judeus. O primeiro povo com quem Deus fez um pacto na terra foi o povo judeu, e na época chamado Hebreus. Foi o primeiro com quem Deus teve um pacto. Dele foi que veio a lei, através da lei, e através da lei veio Cristo, e tudo isso veio do judaísmo. Por isso o Senhor Jesus disse em São João 4, porque a salvação vem dos judeus. E Jesus era, por nascimento, no que se diz respeito ao corpo, o lugar onde ele nasceu, ele era judeu. Ele não era judeu propriamente porque ele veio do céu. Ele não nasceu como um homem nasce, como uma mulher nasce. Ele foi gerado de uma forma diferente, porque ele foi gerado sem sexo.
ele foi gerado totalmente pelo poder do Espírito Santo. Então, nesse sentido, ele não era judeu também. Mas quanto ao nascimento, ele era judeu, porque ele nasceu na Judéia. Aleluia. Mas a igreja começou em Jerusalém. Aleluia. Você sabe para onde a igreja vai? No fim da era, no fim de tudo, vai para Jerusalém. Vai voltar para Jerusalém. Só que agora não será uma Jerusalém da terra. Será uma Jerusalém celestial. Uma Jerusalém onde não vai haver mais pecado. Aqui nós sofremos, aqui nós gememos, com dores, com aflições, até mesmo com o pecado. Lá nós seremos livres de tudo. Nós estamos aguardando. O fogo está cerrado, o inimigo está atacando, mas nós vamos resistindo, lutando, pedindo força, e Deus vai nos segurando, irmãos. Aleluia! Glorificado seja o Senhor. Aleluia! Mas a igreja começou em Jerusalém. Arrependimento para com Deus e o batismo no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados começou em Jerusalém. Aleluia! Não disse, ele disse, e devia, ele disse, não disse que todos alcançariam isto, devia começar, devia ir a todo mundo, devia ser pregado, mas houve muito pouco disto. Mas isso é o que ele disse, sua mensagem. Essa é a mensagem da igreja. Mostre-me a igreja que está ensinando. Diga-me onde está, você não a encontra. Você encontra hoje a igreja ensinando dinheiro, ensinando as pessoas a serem ricas. Só ensina, ninguém fica. Só ensina, as igrejas ensinam o povo a ser rico, ensinam o povo a ser próspero. Só que só quem prospera é a igreja. Porque eles tomam tudo do povo. É a igreja que toma tudo do povo. É a igreja que saqueia o povo. Irmãos, o único dinheiro que a Bíblia nos pede é o dízimo e a oferta. Campanha, votos, não está na Bíblia. Mas eles não ensinam arrependimento. Eles não ensinam conversão. Aleluia. Não ensinam batismo correto no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a mensagem da igreja. Agora Jesus é rei. Aleluia, ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. E está vivo para todo sempre. Mateus 28, 20. Jesus é rei e está vivo para todo sempre. Isso é o que a palavra devia ensinar. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O Senhor está conosco. Quando você está alegre, Deus está com você. Quando você está triste, Deus está com você. Quando você está de pé, Deus está com você. Se você cair, Ele te levanta. Aleluia. Aleluia. Está certo? Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa é a mensagem da igreja, fazendo sua obra, provando sua ressurreição e dando testemunhos. Em Atos 5:32, vemos se eles tinham isto ou não. Enquanto abrimos Atos 5:32, e nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que Ele obedece. Aleluia! Tem que se testemunhar dEle. João 14:12, ele deu o ensino que a igreja deve ensinar. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores que meu Pai, do que estas, porque eu vou para meu Pai. Esta é a mensagem da igreja. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, vivendo na igreja, ressuscitado dos mortos, o mesmo ontem, hoje, eternamente, realizando as mesmas obras, fazendo as mesmas coisas que Jesus fez. Essa é a mensagem da igreja. Se a igreja não está ensinando isso, ela está ensinando alguma falsa teologia. Ensinando uma teologia, estudo sobre Deus, porém, falso. Você sabe qual é a maior mentira que existe, irmãos? É a que tem 90% de verdade.
ela tem 90% de verdade. Quando toda igreja pega a Bíblia, eles têm a palavra de Deus, a palavra eterna do Deus vivo. Quando eles pregam, eles interpretam. Eles têm uma palavra misturada de Deus com o homem. Já não é mais a palavra de Deus. Então veja, aleluia. Se a igreja não está ensinando isso, ela está ensinando alguma falsa teologia. E isso é o que Jesus lhes ordenou a pregar. Arrependimento, batismo. As igrejas estão ensinando as pessoas a darem o tudo. Mas é o tudo financeiro. Tudo financeiro. Irmãos, quando foi que Jesus pediu dinheiro nos evangelhos? Quando foi que o apóstolo Paulo pediu dinheiro para as pessoas darem dinheiro? Nós devemos dar o nosso tudo para Deus. 1 Tessalonicenses 5:32, 22 eu acho. E todo o vosso espírito e corpo e alma sejam conservados plenamente para o dia da vinda do nosso Deus, santos e irrepreensíveis. Todo o vosso corpo, espírito e alma, e não todo o vosso dinheiro. Porque Deus não quer o nosso dinheiro, Deus quer a nossa alma, Deus quer o nosso espírito, Deus quer o nosso corpo. Dinheiro é outra coisa, que nós precisamos dele aqui nesse mundo, mas nós não precisamos dele para ir para o céu. Aleluia! A última comissão que Jesus deu à igreja: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, quem crer e for batizado será salvo. Permita-me citar isto da maneira como deveria ser, da maneira como está subdividido. Ide por todo o mundo e a toda a nação, e demonstrai o poder do Espírito Santo. Quem crer nisto e for batizado será salvo, quem negar isto será condenado. Estes sinais seguirão os que crerem. Eles imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Eles expulsarão os demônios, eles falarão novas línguas. Estes serão os sinais que se seguirão. O último versículo diz: e eles retornaram, cooperando com eles o Senhor e confirmando sua palavra com os sinais que se seguiram. Aleluia! É assim que a primeira igreja era. Primeira igreja, igreja que conviveu com Paulo, com Pedro, com Maria, a mãe de Jesus. E ouçam, Jesus disse: eu sou a videira, pé de uva. Já expliquei isso aqui. E um rapaz pregando lá. Jesus disse: eu sou a videira. Irmão, a videira é um lugar que tem muita vida. Santa ignorância. Não tem nada a ver videira com vida. Videira é o pé de uva, irmão. Videira é um pé de uva. Jesus disse: eu sou o pé de uva e vocês são as varas. Porque o pé de uva, ele não dá os frutos no tronco, ele dá nos ramos. Por isso Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que dá fruto, a limpa para que dê mais fruto. Aleluia! Então veja, eu sou a videira, vós as varas. E se uma vara brota na videira, e essa videira dá uvas, a vara seguinte que brotar dará a mesma coisa que a primeira deu. Você diz: meu irmão Brana, mas bem, olhe para estas igrejas. Nós temos igreja aí, irmão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Igreja para todo tipo de coisa. Igreja para quem quer assim, igreja para quem quer assado, igreja para quem quer. Tem igreja que adora até Satanás. Eles pregam o evangelho até segundo o espiritismo. Evangelho do Senhor Jesus Cristo não tem nada a ver com o espiritismo. Se alguém é espírita, não pode ser evangélico. Se alguém é espírita, não pode ser cristão. Porque Cristo não pregou o espiritismo. O espiritismo prega a reencarnação. Jesus pregou a ressurreição. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu ressuscitarei no último dia. Jesus não pregou reencarnação. Não é você morrer e voltar para viver aqui de novo. É você morrer com sua vida entregue a Deus, e no último dia você será ressuscitado e viverá eternamente sem nunca mais morrer. Aleluia! Então essas são varas enxertadas.
são evangelhos pregados segundo cada um traduz, irmãos. Cada um traduz de um jeito. Eu sempre tenho perguntado, quantas igrejas tem no mundo hoje? Seria fácil alguém dizer, pelo menos umas 10 mil, todo dia tem aventureiro querendo fundar a igreja. Sabe por quê? Pensando em dinheiro, irmão. Coitado do homem que pensa em pregar o evangelho por causa de dinheiro. Coitado dele. Ele é um Judas. Judas é que estava no evangelho por causa de dinheiro. A Bíblia diz que ele segurava a bolsa e ele roubava até de Jesus. Mas eu vou lhe dizer quantas igrejas tem no mundo hoje. Só tem duas, irmãos. A igreja aos olhos de Deus, ou ela é verdadeira ou é falsa. Não existe igreja meia certa. A igreja ou é verdadeira ou é falsa. Os homens podem falhar. A adoração tem que ser perfeita. E perfeita de acordo com o que está escrito. Deus não tem 10 interpretações, 20 interpretações, 30 interpretações. Nós temos que ter a interpretação que o Espírito dá por revelação, ou nós estamos fora da vontade de Deus. Aleluia. Agora pode-se enxertar frutos cítricos. Você pode pegar geralmente eles pegam um pé de laranja. E ali eles enxertam. Eles podem pôr um galho de limão. Como nós sabemos que foi visto isso, irmão Brando viu isso. Um homem tinha lá um grande pé de laranjeira lá, que tinha um galho dava limão, outro galho dava tangerina, outro galho dava mexerica. Então são várias variações de tangerina. Mexerica, tangerina, poncã. Tem várias variações. É tudo uma qualidade de tangerina, de mexerica. Mas tudo no mesmo pé. Um pé de laranja, porque elas foram enxertadas. Irmão Bruno perguntou, mas então ano que vem elas vão dar tudo laranja? Não, elas vão continuar, o galho de limão vai continuar dando limão. O galho de mexerica vai continuar dando mexerica. Agora, se essa laranjeira produzir um ramo dela, o ramo que sai dela vai dar laranja. Irmãos, tudo que nós vemos aí, de qualquer maneira, essas igrejas, elas estão enxertadas em Cristo. Mas os frutos que elas dão, não são os frutos de Cristo, são os frutos das suas pregações, são os frutos das suas deduções, traduções, interpretações. E Deus só está responsável por uma interpretação, a que é dada pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro disse que a profecia da Escritura não é de particular interpretação. Por quê? Porque ela não foi produzida pela vontade do homem, mas os homens santos, inspirados por Deus, deram a palavra. Aleluia. Então veja, pode tomar o laranjeiro e colocar um limão nela e ela crescerá. Isso é o que vocês homens enxertaram. E essas organizações religiosas são o que os homens enxertaram. Aí você vê, cada igreja produz um tipo de crente. Pode olhar, irmão, os crentes da Universal de um jeito, os crentes da Deus Amor de outro, os crentes da Assembleia de outro. São produzidos segundo o ensinamento da igreja. Mas nós não temos que seguir a igreja, nós temos que seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Ele é um limão o tempo todo, ele crescerá porque está inserido no nome da igreja. Mas deixe-me dizer-lhe, se essa árvore alguma vez produzir outra vara, ela mesma dará uma laranja. Aleluia, foi o que eu acabei de dizer. E se o poder de Deus alguma vez produzir outra igreja, será outro Pentecostes. E outro livro de Atos será escrito após ela, isso mesmo. Porque ela é a igreja de Deus. Aleluia. Agora vamos aqui no 153. Voltando aqui. No assunto. O que lemos há pouco. Eu lhes disse que chegaremos a isso mais tarde. Que arrependimento e remissão deveriam ser pregados em seu nome. Arrependimento
E remissão é compra de volta. Remir significa comprar de volta. Nós fomos comprados de volta para Deus. Mas nós não fomos comprados por uma igreja. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Em seu nome, arrependimento em seu nome, no nome de Jesus Cristo. Eu falei que outro dia, eu vi na internet aí, o rapaz já tinha levado parece que 4 tiros, estava no chão lá só agonizando. Os repórteres chegaram para o filme. Na hora que eles chegaram, um dos assassinos voltou, chegou onde estava o rapaz, deu mais 2 tiros na cabeça dele. Mais 2 tiros assim, pá, pá. E depois apareceu o testemunho da Igreja Universal. Que a mãe dela, a mãe daquele rapaz era da Igreja Universal e que ela orava por ele. Irmão, o que a Igreja Universal tem a ver? Tem a ver com o livramento dado por Jesus Cristo, irmãos? Essa irmã orava era para a Igreja Universal, era para o Senhor Jesus Cristo. Você para orar a Jesus precisa de igreja. Você tem uma igreja entre você e Cristo. Se você tem uma igreja entre você e Cristo, você é igrejeiro e não cristão. Nós não podemos ter nada entre nós e Cristo. E o Senhor Jesus Cristo responde. Se a questão é responder a oração, irmãos, Deus responde a oração de qualquer um que orar. Apesar que nós vamos ter muita oração feita de forma errada. Até de forma errada, irmão. Deus responde, porque Deus é amor. Deus vê a intenção do coração. A coisa mais errada que existe é uma oração feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai ver isso demais aí. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só sei, não sei por que esses pastores não fazem assim, enquanto fala Pai, Filho e Espírito Santo. Porque nós podemos ver pela Bíblia, irmão. São João capítulo 14, versículo 13 e 14. Jesus disse: se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus nos ensinou a pedir ao Pai no nome de Jesus Cristo. São João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto ao Pai pedirdes em meu nome, Ele vos conceda. Você pega um pastorzinho aí que não sabe nem do que está falando, fazendo oração, te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Falta de conhecimento de Bíblia, irmão. Falta de conhecimento das Escrituras. Jesus nos ensinou, Ele é o mestre. Ele disse: pedireis ao Pai em meu nome. Aqui nós pedimos ao Pai no nome de Jesus Cristo. Ensinamento de Jesus. Aleluia. Até onde? Só para Jerusalém? Só para os judeus? A todas as nações, a todo mundo, começando em Jerusalém. Agora o doutor Simão passou a receita. O doutor Simão Pedro, quando perguntaram para ele, aquelas pessoas com o coração compungidos, quando Pedro fez um discurso de talvez uns 5 ou 7 minutos, dia de Pentecostes, mostrando quem era Jesus, a obra redentora, a obra da salvação, que Jesus nos comprou do pecado. Aquilo doeu no coração daqueles judeus. Eles disseram: que faremos para sermos salvos? E Pedro disse: arrependei-vos, sejais batizados no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Essa foi a respeito do doutor da alma, o doutor que ensina remédio para a salvação, o doutor Pedro. Aleluia. Agora o doutor Simão passou a receita. E vocês médicos, que querem ensinar a salvação, médicos da salvação, médicos da alma, e vocês médicos que estão tentando injetar alguma coisa nela, pôr na igreja doutrinas de homens, misturar a palavra de Deus com doutrinas de homens, ensinamentos de homens, não acrescentem nada a ela, a receita de Deus. Tome-na da maneira como está.
Essa é a comissão da igreja, pregar o evangelho como está escrito. É assim que se entra nela, por arrependimento e sendo batizado no nome de Jesus Cristo, para a remissão dos seus pecados, e uma promessa de que você receberá o Espírito Santo. Ficar em Jerusalém. Não recebeu ainda? Fica, irmão. Fica porque você vai receber. Fica porque Deus te prometeu. Aleluia. E agora isso é o que a Bíblia diz. Batizado na igreja. Batizado na igreja. Leamos em Gálatas 3:26 só por um minuto. Aleluia. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus, irmão, pela fé em Cristo Jesus. O que é que nos salva? Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Onde é que entra a igreja querendo ser a salvadora do mundo? Onde é que entra a igreja querendo que a sua placa seja divulgada quando acontece um milagre? Não, irmãos. Nós temos que divulgar o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Como entramos nesse corpo? Como é que a gente entra nesse corpo? Batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo. Agora, outra coisa, é que a mensagem da igreja, como entramos na igreja, é através da santificação. E santificação, Jesus padeceu fora da porta para santificar o povo pelo seu próprio sangue. Nós somos santificados, irmãos, pelo sangue de Jesus Cristo. É a única coisa que pode representar o homem. Porque o homem só chega a ser santo através da representação do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o perfeito diante de Deus, Ele nos representa. Aleluia. Aleluia. Agora Efésios vem aqui, temos de ler essa, Efésios 5:25. Bem rapidamente agora, Efésios 5:25, muito bem. Não, ainda estou com a escritura errada, né? Não anotei aqui. Vamos ver aqui, ó. Portanto, gente, como fazemos para vir com a igreja? Pelo arrependimento. Reconhecemos que somos pecadores, somos necessitados de Jesus Cristo. Aleluia! Sendo batizados no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Atos 2:38. Vou dizer de novo. Pedro disse, Pedro cheio do Espírito Santo, arrependei-vos e cada um de vós sejais batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados. Aleluia. E uma promessa de que receberemos o Espírito Santo. Portanto, não há pregador que nos possa introduzir nela por meio de um aperto de mão. Não há sacerdotes que nos possam introduzir nela por meio de um voto. Mas nós nascemos dela por meio do reino messiânico, amém, aleluia. Agora podemos chegar ao céu sem a igreja? Você vai encontrar todo tipo de pensamento, irmão. Eu não preciso de ninguém para ir para o céu. Então por que Jesus colocou uma igreja aqui na terra? Então por que Jesus colocou um ministério fundamentado de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para que a igreja tivesse aperfeiçoamento? Você vai encontrar uns cabeçudos aí, que não sabem de nada, que são cegos espirituais. Eu não preciso de igreja para ir para o céu. Não, precisa de Jesus, mas Jesus deixou uma igreja. E você não está em Cristo, se você não estiver na igreja. Vou fazer apenas alguns comentários acerca disso.
porque tenho cerca de 1 dúzia aqui notados. Só uma coisa para que possamos saber: não, Senhor, você não pode chegar ao céu sem ser membro desta igreja. Desta igreja. Qual é a igreja? É esta aqui que nós estamos falando? Não, irmão. É a igreja espiritual que representa, que é, na verdade, o corpo do Senhor Jesus Cristo. Que nós cremos que fazemos parte. Nós cremos que fazemos parte dessa igreja. Aleluia. Não, Senhor, você não pode chegar ao céu sem ser membro desta igreja. A verdadeira, né? 2 igrejas, a verdadeira e a falsa. Qual é a verdadeira? Está pregando, irmão, de acordo com o que está na Bíblia. Toda igreja diz que a outra é falsa. A igreja é falsa. A outra é falsa. Aquela colar é falsa. Aquela colar é seita. Aquela é heresia. Irmão, só tem uma coisa. Só tem uma fonte onde nós podemos saber onde uma igreja é verdadeira e onde uma igreja é falsa. Está aqui, ó. Você quer saber se uma igreja é verdadeira ou se uma igreja é falsa? Estuda isso aqui. Vai com isso aqui para dentro da igreja para tu ver. Se a igreja estiver fora disso aqui, aí sim, ela é falsa, ela é heresia e ela é seita. Agora, se estiver dentro disso aqui, ela é a igreja do Deus vivo. Aleluia. Agora, a primeira coisa, em João capítulo 3, versículo 5, Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito. Aleluia. A água é a palavra, irmãos, palavra de Deus. E o Espírito é o Espírito Santo. Arrependei-vos e sede batizados, o nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e nascereis então do Espírito. Nascido da água, nascido do Espírito. A não ser que um homem receba isto, ele não pode nem mesmo entrar no reino de Deus. Ele não pode nem mesmo ver o reino dos céus. Então, se você nasceu da água e do Espírito, você está na igreja. A igreja espiritual de Cristo, a igreja verdadeira. Se você não nasceu da água e do Espírito, você não está na igreja. E não pode ver o reino dos céus. Isso faz sentido para vocês? Está exatamente certo. Agora você diz: bem, irmão Brana, eu creio, bem, ouça, e nunca recebi o Espírito Santo. Não, você não crê ainda, não o suficiente. O Espírito Santo, irmãos, é um selo na alma. É um selo na alma. O irmão Brana mostra para nós as 3 etapas da vida cristã: justificação pela fé, santificação pelo sangue e o batismo do Espírito Santo na vida da pessoa. Batismo do Espírito Santo não é falar línguas. Batismo do Espírito Santo não é se arrupiar, não é gritar. Batismo do Espírito Santo é você ver que a sua vida está refletida aqui. Como nós vimos outro dia, começar pela paz. A começar pela paz. Quem tem o Espírito Santo tem paz. Tem paz, irmãos. Jesus disse: a minha paz que eu vos dou, ninguém vos-la tirará. Começar pela paz. Se você não tem paz, se você não tem amor, você não tem o Espírito Santo. Agora veja, mas irmão Bruno disse, pregando a mensagem véu adentro, que nós podemos alcançar uma altura onde a vida de Cristo vive em nós e depois ali nada nos perturba. Na segunda-feira nós estamos bem, na terça-feira nós estamos bem, na quarta-feira estamos bem, se chover, se fizer sol, nós estamos bem. Se houver contendas ao redor, nós estamos bem, no quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Agora, enquanto nós não atingirmos aquilo, nós vamos nos encontrar girando em torno do moinho, né? Essa expressão
do que era feito antigamente. O moinho era de pedra. Então põe os grãos entre aquelas pedras pesadas. Sansão foi posto para puxar um moinho daqueles. Mas geralmente ele era puxado por bois. E era amarrado naquilo lá. Então aquilo, a pessoa ficava girando, ó. Vai filmar aqui o giro, Jorge? Filma lá, senão eu vou ficar tonto. Filma lá, senão eu vou ficar tonto, rapaz. A expressão girando em torno do moinho. Um dia está bem, um dia está mal, um dia está feliz, um dia está triste, um dia está alegre, um dia está em paz, outro dia está irado, está com raiva de todo mundo, com raiva está de si mesmo. Eu vi muitas pessoas dizer, eu não estou aguentando nem a mim mesmo. Coitado, coitada, está girando no moinho, velha criatura. Cadê a paz? Você não entrou em Cristo ainda, mas você pode entrar. Aleluia. Então o irmão Branco falou, se você morrer na justificação, você é salvo. Se você morrer na santificação, você é salvo também. Mas você tem uma salvação completa, uma redenção plena, quando você atinge a terceira etapa, e este é o batismo com o Espírito Santo, e essa é a vida de Cristo em você. Aleluia. Aleluia. Porque em 1 Coríntios 12, e versículo 3, abramos nisto, enquanto estamos perto dele, se desejam, e tomaremos isso bem rapidamente e leremos aqui. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Você não sabe nada acerca disso, até que você tenha recebido o Espírito Santo. Você diz, eu aceito Jesus como meu Salvador pessoal. Você recebeu o Espírito Santo desde que você creu? Se não recebeu, você nem ao menos pode chamá-lo de Senhor, porque Ele não é Senhor. Ele é um ser histórico que você, pela fé, aceitou. Esse é um primeiro passo, conhecer Jesus pela história, mas tem que entrar no coração. Aleluia! Ele é um ser histórico que você, pela fé, aceitou. Mas quando entrou em você, pelo Espírito Santo, Ele é seu Senhor. Aleluia! Ninguém pode chamar de Jesus de Senhor, somente pelo Espírito Santo. Até que você seja nascido do Espírito de Deus e o Espírito Santo esteja em você. Então se você é nascido deste reino, e você é parte da igreja, vocês são os que são chamados para fora. Então, estão vendo? A igreja, irmão, significa os chamados para fora. Nós temos sido chamados para fora por Deus. Aleluia. E nós vamos ler isso aqui para nós terminarmos. Agora, podemos entrar no céu sem estar na igreja? Volto a dizer, qual é a igreja? É essa aqui? Irmãos, nós temos que crer que nós fazemos parte. Nós temos que crer, nós fazemos parte. Mas aqui está sendo falado da igreja na qual Jesus Cristo reina, na qual Jesus Cristo é o rei espiritual, na qual a palavra de Deus tem todo o domínio. Aleluia. Você não pode estar na igreja até que você seja nascido de novo. Você já nasceu de novo? Você já não é uma velha criatura? A Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não pode ir para o céu sem ser nascido de novo. Se você é nascido de novo, você está na igreja. Assim, você não pode ir para o céu até que você seja um membro desta igreja. E você
não pode ser um membro desta igreja até que você seja nascido nela. Se referindo a São João capítulo 3, quando aquele Nicodemos disse: bom mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, porque se não fosse de Deus, nada dessas coisas operariam em ti. Jesus disse: bom não há senão só que é Deus. E Jesus disse para ele: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele não pode compreender isso. Aleluia. E agora deixe-me sufocá-lo um pouco, lhe responsabilizar, porque nós temos um céu para ir, ou nós vamos perder esse caminho do céu. Daqui nós vamos sair ou com a entrada para o céu, irmão, com o carimbo assinado para o céu, ou então para outro canto. Só tem dois caminhos: ou você sai com o carimbo para o céu, ou então você sai carimbado para o outro lado, para o largo que arde com fogo e enxofre. É o lago, né? Eu sei que é lago que arde com fogo e enxofre. Mas nós não estamos aqui, nós estamos aqui porque queremos crer para a salvação, amém? Há uma salvação para nós, irmãos. Há um caminho, há um Redentor, há um Salvador. Ele quer te salvar, aleluia. E você não pode ser membro a não ser que Deus o tenha chamado para ser membro. Deus te chamou para ser membro dessa igreja? Tem pessoas que dizem assim: um dia que Deus me chamar eu vou. Irmão, desde que Jesus morreu no Calvário, que Ele está chamando: vinde a mim todos os que estáis cansados. Agora, se você não quiser vir, é outra coisa. Aleluia. Agora, quão alegre você deveria estar por isso, porque você foi predestinado antes da fundação do mundo, e seu nome, seus nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, o livro da igreja antes da fundação do mundo. Isso é a Bíblia. A Bíblia diz: o anticristo, as organizações, a igreja católica com o resto das organizações, enganará todos sobre a face da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Jesus disse: todo o que o Pai me deu virá a mim. Essa é a sua palavra. Não o que você fez, mas o que Ele fez. Aleluia. Irmão, tudo o que eu fiz só me coloca num canto, no inferno. Agora, o que Jesus fez, uma única obra que Ele fez, me salvou. Aleluia. Salvou você. Aleluia. Bom, nós vamos parar aqui, né? Aleluia. Aqui Ele está endereçando isto àqueles que estão na igreja. Quando vocês estão em Cristo, vocês estão em seu corpo. Amém. Então Deus está te chamando, Deus está me chamando, e Deus chama todo dia, irmão. E todo dia nós temos que vir ao Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos ficar de pé? Vamos terminar com a oração. Tem audiência hoje, Jorge? Aleluia. Aleluia. Não, né? Então os irmãos que irão participar do amigo secreto, o sorteio será após o culto, né? Então o sorteio vai ser hoje, né? Após o culto. Paulo, ele faz essa oração aqui. O irmão Paulo vai terminar com uma oração. Aleluia. Jesus está te chamando. Se você não veio a Cristo ainda, venha logo. Se você não batizou ainda, batiza logo. A gente fica esperando para amanhã. E se não houver amanhã? E se não houver amanhã? E se você for dormir e acordar morto? Hein? Perigo é isso. Vai dormir e acorda morto. Ou não acorda? Acorda sim, ó, acorda do outro lado. Morre, vai dormir aqui, morre dormindo do outro lado, acorda sim. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, nós vemos, Senhor Deus, através do profeta, Senhor, que Tu fazes, Senhor Deus, as coisas tão simples, Senhor, que aos olhos humanos, ó Pai, isso parece ridículo, Senhor, aos olhos humanos,
Mas o irmão Brana fala, a simplicidade é uma coisa grandiosa, Senhor. Oh, Pai, ele falou ali, Senhor Deus, do cientista, Pai, do tempo de Noé, Senhor. Todos formados, Senhor Deus, todos intelectuais, Senhor. Aí Deus chamou aquele homem do campo, Senhor Deus. Aquele homem, o irmão Brana falou, talvez ele tivesse um diploma universitário, Senhor. Aquelas pessoas, Senhor Deus, mas levantou um homem analfabeto, o irmão Brana falando, Noé, falando que ia chover, Senhor Deus. Quão ridículo isso foi, Pai. E hoje, Senhor, quão ridículo é o mundo que vai ter o arrebatamento. Quão ridículo é o mundo que Deus falou que o mundo vai ser destruído. Isso parece ridículo para eles, Pai. Mas quando isso acontecer, qual é a cara que eles vão ficar, Senhor? Quando eles procurarem aquele povozinho simples, Senhor, e ele não vai estar mais aqui, Senhor Deus. Quando eles procurarem entrar na porta, ó Pai, essa porta não vai se abrir mais, Senhor Deus. O irmão Breno fala, esse povozinho simples, que o mundo vai deixar passar por alto, Senhor, vai ser retirado deste mundo tão simplesmente, tão simples, Pai. Como Jesus veio ao mundo tão simples e eles não creram, Senhor. Aquele gigante foi derrotado tão simples, Senhor, com uma pedra tão simples, ó Pai. O irmão Brana fala, Deus ocultando-se em simplicidade e revelando-se na mesma, Senhor. Nos ajuda a ser simples, Senhor Deus. Nos ajuda a ser simples, Senhor. Como Tu és simples, ó Pai. E tem misericórdia de nós, Senhor. Batiza com o Teu Espírito Santo, Senhor Deus. Nós vemos ali que o Espírito Santo desceu sobre Jesus. E nós não vemos Ele uma vez falar em línguas, Senhor. Ele não falou uma vez em línguas, Pai. Mas foi tão simples, Senhor Deus. Nos ajuda a ser simples, Pai. Porque às vezes nós complicamos tudo, Pai. Nós somos complicados demais, Senhor Deus. Mas Deus, quando Ele age, é simples. Simplicidade, Senhor. Isso é tão grande, Senhor Deus. Tão grande, ó Pai. Nos ajuda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Está terminado. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Este povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Onde está o dirigente desta igreja? Os obreiros daqui aonde estão? As mensagens que pregavam, tantos crentes se alegravam, eles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Depois deste grande acontecimento, muitos crentes desviados vão voltar, procurando os irmãos para a reconciliação, mas infelizmente não vão encontrar. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão?
Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi morar pra Sião. Aleluia!